Graça e paz, povo abençoado. Aqui é o seu irmão Orlando. Vamos a mais um tema. A volta de Jesus. Conjugação verbal. Isso mesmo. Vamos fazer aquilo que o sistema não sabe fazer. Conjugar o verbo. Os futuristas, eles não sabem conjugar o verbo. Isso nós já percebemos, né? Não conhece linguagem de figura ou figura de linguagem, não sabe se posicionar geograficamente, eles não sabem, né? Então, meus amados, neste vídeo vamos percorrer algumas colocações textuais, né? Alguns pontos das cartas paulinas, né? Vamos ver aí, mas respeitando os verbos, né? Colocação verbal, para quem e qual geração foi escrita, que é o que o sistema religioso, os futuristas, não fazem. Mateus 24, verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que no sábado não, irmão Orlando? Porque era o dia santo para os israelitas. Nenhuma obra poderia ser feita neste dia. Os portões das cidades estariam fechados neste dia. Isso está registrado lá em Neemias, capítulo 13 e o verso 19. Vamos ler? Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado, né? Os irmãos sabem que o sábado, até hoje, os judeus guardam o dia de sábado, né? Porque para eles, o sábado é o dia santo, mas nós sabemos que Cristo, ele é o Senhor do sábado, né? E o nosso descanso é Cristo. Vamos lá, dar sequência aí à leitura de Mateus 24, agora no versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E no verso 34 diz: eu lhes asseguro, Jesus dizendo, eu lhes asseguro que não passará esta geração, esta qual? A nossa? Não, esta geração de Jesus, até que todas essas coisas aconteçam. Que coisas, irmão Orlando? É só ler Mateus 24, você vai ver todas as coisas. Alguns dos discípulos e fariseus deveriam também estar vivos até hoje para ver Jesus nas nuvens, né? Seguindo aí a leitura. Lucas capítulo 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Versículo 27. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Ou seja, aqueles que estavam ouvindo Jesus. Outra coisa, outro ponto, meus amados. O sumo sacerdote que condenou Jesus à morte deveria também estar vivo para ver Jesus vindo sobre as nuvens, de acordo com Mateus capítulo 14 e o versículo 60 ao 62. O 60 diz assim: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o filho do Deus bendito, ou do Deus Altíssimo, em outras traduções? E o 62, Jesus responde: eu sou. E vereis, o sumo sacerdote vai ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso
e vindo com as nuvens. Ou seja, diante dessa leitura, o sumo sacerdote deveria estar vivo hoje, se é para esses dias a vinda de Jesus, né? Então, por aí você já vê um grande erro de leitura, né? Aquela geração adúltera, né, e pecadora que Jesus menciona em Marcos, capítulo 8, verso 38, deveria estar viva até os dias de hoje também. De acordo com os futuristas, eles têm que estar aqui. Marcos, capítulo 8, verso 38. Porque qualquer que nesta geração, veja que Jesus está vivendo uma geração, né, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Os discípulos, meus amados, diante da leitura aqui, os discípulos deveriam estar vivos e apercebidos até o dia de hoje, para que Jesus venha sobre eles. Está registrado lá em Mateus capítulo 24, verso 44. Vamos ler Mateus, versículo 44. Capítulo 24, versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha aí, Jesus está falando com alguém, né? Pode futurar essas palavras de Jesus? Meus queridos, outra coisa, é preciso que o povo que estava ouvindo Jesus falar sobre sua vinda estarem vivo até hoje, para receber cada um segundo suas obras, e não terem morrido nenhuma. Não ter morrido nenhuma vez, até que vejam Jesus vir sobre o seu reino. Está lá em Mateus capítulo 16 e o verso 27 ao 28. Né? Pode acompanhar na sua Bíblia aí. Mateus capítulo 16, verso 27 em diante. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um. Cada um quem? Cada um daqueles que estavam ouvindo Jesus, né? Conforme as suas obras. Quem vivia por obras? Os judeus. Em graça você não vive por obras. 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando com um público em uma determinada geração, e os futuristas querem trazer as palavras de Jesus para o povo desta geração. Os discípulos também, que estariam percorrendo as cidades de Israel, eles teriam que estar vivos até hoje, percorrendo as cidades, segundo a leitura de Mateus capítulo 10, verso 23. Vamos ler? Mateus capítulo 10, verso 23. Quando, porém, vos perseguirem, olha a leitura aí, numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Meus queridos, quem vai percorrer a cidade de Israel se está no Brasil? Os soldados que transpassaram Jesus deveriam estar vivos até hoje, de acordo com os futuristas. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, que é uma linguagem de figura, que quer dizer juízo de Deus. E todo olho verá, até quantos os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Os fenômenos mencionados pelo próprio Messias e o templo de Israel ser derrubado e não ficar pedra sobre pedra, vocês lembram dessa passagem? Os discípulos verem acontecer essas coisas para saberem que está próximo a vinda. E é preciso que toda aquela geração esteja viva
até hoje, para se cumprir todas essas coisas. Marcos capítulo 13, versículo 28 ao 30. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Verso 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, vós quem? Nós? Não, meus queridos, vós que estavam ouvindo Jesus falar essas coisas, né? Sabeis que está próximo às portas o juízo de Deus. Verso 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Temos uma referência desse mesmo texto lá em Mateus capítulo 24, do 33 ao 34. Os irmãos podem conferir. Outra coisa, meus amados, é preciso que os irmãos que Tiago cita está vivo até hoje, pacientes para a vinda do Senhor. Tiago 5, capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Olha que Tiago está pregando para alguém. E não era para nós, era para alguém lá em vida. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes, Tiago está falando para aquele povo, sede pacientes porque só vai durar 2000 anos, conforme a pregação dos futuristas. Pode, meus queridos, você está pregando para uma pessoa, dizer, sede paciente, só vai demorar 2 anos. Para que então que ele ia pregar para aquelas pessoas, se eles não estão vivos? É preciso também que Timóteo esteja vivo até hoje, guardando o mandamento sem mácula e irrepreensível que Paulo deixou a ele. Está registrado lá na primeira carta de Paulo ao irmão Timóteo, capítulo 6, verso 14. Olha só, meus amados, que guardes o mandamento imaculado. Paulo está dizendo, Timóteo, guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante, meus queridos, o templo, de acordo com o Apocalipse, deveria estar de pé até os dias de hoje. Né? Apocalipse capítulo 11, verso 1. Foi-me dado um caniço, ou uma vara de medir, né? E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. O santuário de Deus era o templo de Jerusalém, né? O seu altar e os que naquele adoram. E o verso 2, mas deixa à parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Os gentios aqui mencionado são os romanos, que iriam pisar com as tropas de Tito, né? Esses por 42 meses. Calcarão aos pés a cidade santa, Jerusalém, né? Jerusalém. Para você ver que entre Brasil e Jerusalém está bem longe, né? O sistema diz que para Jesus voltar, o evangelho também deveria ser anunciado a todos os homens, mas já está registrado que foi anunciado. Colossenses capítulo 1, verso 23, está escrito: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura. Ouviste e foste pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus amados, Paulo sabia que a qualquer momento Jesus voltaria em juízo, que vir sobre as nuvens é juízo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Ora,
Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto vós, né? Isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. E o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós. Olha, Paulo está falando com alguém e ele se coloca no contexto. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Veja que Paulo, nessa carta, ele se introduz no texto. Quando você escreve uma carta para alguém e diz assim, nós, né, está se relacionando a ele também, que escreveu, né, que escreveu a carta, e aqueles que estão recebendo a carta. Nós que estamos vivos, após a ressurreição dos mortos, subiremos. Então, meus amados, um resumo aí, né? Existem muitos pontos escatológicos que são mais profundos, mas esse é o básico e bem explicado, né? Respeitando o tempo, conjugação verbal, geografia, né? Porque precisamos entender a geografia, precisamos entender os costumes judaicos, precisamos entender a forma de comunicação deles. E é por isso que o sistema religioso e os futuristas caem sempre em contradições. Existem vários ministérios aí que já deram várias datas da vinda de Jesus. Os religiosos eles são tão sem noção que o próprio Jesus, nos dias de sua carne, disse: nem ele sabia, e nem os anjos, somente o Senhor, né? E eles colocando datas. Tem vários aí, pregadores aí, que já colocaram datas, pessoas até se suicidaram, né? Acreditando na suposta vinda, porque eles estão futurando algo que aconteceu em uma geração que já se passou mais de 2000 anos. Graça e paz a todos, forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.